Quando nós temos um fator de amortecimento entre 0 e 1, né, maior do que 0 e menor do que 1, nós temos uma vibração livre subamortecida. Então, nós temos aqui o nosso oscilador, massa mola amortecedor, com um grau de liberdade, a EDO de segunda ordem homogênea que modela o nosso sistema, a nossa equação teste, né, a nossa proposta de solução, e aí nós chegamos para essa relação para a raiz da nossa equação característica do nosso sistema, né? Então, duas relações para lambda1 e lambda2. E aí, se o nosso fator de amortecimento for menor do que 1, esse termo aqui ele se torna negativo, o que joga a nossa resposta para nos números complexos. Para continuar a resolver o nosso problema, nós vamos fazer essa seguinte manipulação matemática, né? Essa seguinte alteração matemática aqui. Vamos multiplicar o que está dentro da raiz por menos 1 e vamos tirar o complexo, né? O nosso número complexo i. Lembrando que i é igual a raiz de menos 1. E aí, dentro da raiz, sobra 1 menos o fator de amortecimento ao quadrado. Lembrando que ele é menor do que 1, então o que está dentro da raiz, com esta alteração, o que está dentro da raiz fica positiva. Porém, lembro que está multiplicando aqui raiz de menos 1. Já com esta alteração, né, nós podemos voltar lá para as nossas raízes da nossa equação característica, os nossos lambdas, e aí vamos ter dois lambdas, lambda1 e lambda2, tá? Um vai ser menos o fator de amortecimento vezes ωn mais i vezes a frequência natural vezes raiz de 1 menos fator de amortecimento ao quadrado. O lambda2 vai ser quase a mesma coisa, vai mudar apenas o sinal aqui, tá? De mais para menos. Introduzindo um novo conceito aqui, um novo parâmetro, o nosso ômega-d, a frequência natural amortecida, e definindo essa frequência natural amortecida como a frequência natural vezes raiz de 1 menos fator de amortecimento ao quadrado, então nós podemos reescrever os nossos lambdas neste formato, tá? Vale ressaltar que o nosso ômega-d será sempre menor do que o ômega-n. Vale a pena comentar que, devido ter surgido aqui o i, né, o número complexo, isto já é um indicativo de que a nossa resposta física ela é oscilatória, tal como ocorreu lá na vibração livre não amortecida. Nós vamos ver posteriormente que para o amortecimento crítico e o superamortecimento não surge, não aparece, quando a gente estiver resolvendo, o i. E vamos ver também que a resposta ela não é oscilatória. Então, como obtivemos dois lambdas, né, o que já era meio que previsível, já que um EDO de segunda ordem cai numa equação característica que é um polinômio de segunda ordem, né, uma equação de segundo grau, que possui a priori duas raízes, né? Então já era previsível que iríamos ter duas raízes e duas propostas de soluções, né? Então, um x1 com c1 vezes e elevado a lambda1t, e um x2 que vai ser igual a c2 vezes e elevado a lambda2t. Tá? Para um sistema linear, lembrando que foi dito que a mola ela é linear e o amortecedor também foi considerado um amortecedor linear, então para um sistema linear, a soma das soluções é também uma solução. Então nós temos aqui a nossa solução geral, que vai ser a soma das soluções, né, de x1 e x2, que vai ser dado por esta equação. Substituindo o valor dos lambdas 1 e lambda 2, chegamos a esta equação, esta função, melhor dizendo, esta função, e falta determinar quem são os nossos
nossas constantes C1 e C2. Reorganizando esta equação, né, então nós podemos isolar esse termo aqui, esse fator, que é o E elevado a menos fator de amortecimento, vezes o ômega n vezes T, vezes o que está dentro aqui do parêntese. Tá? Usando a relação de Euler, esta relação, então essa equação pode ser, o que está dentro do parêntese, pode ser reescrita no formato de cosseno e seno. Tá? E aí, vale falar que C1 e C2 são constantes. Então, uma constante mais uma constante é igual a outra constante. I é uma constante, né? É igual a raiz menos 1. Então, nós temos uma constante vezes uma subtração de constantes. E isso é igual a outra constante. Então, essas C1 e C2 eu vou chamar agora de A1, né? C1 mais C2 eu vou chamar de A1. E I vezes C1 menos C2 eu vou chamar de A2. Aqui nós temos, então, na verdade, um movimento oscilatório amortecido, né? Um movimento harmônico amortecido, que diminui exponencialmente com o tempo devido a este fator aqui, né? O E elevado a menos o fator de amortecimento vezes o ômega n vezes T. Então, esse o que está dentro aqui do colchete, ele vai dar uma característica oscilatória e este fator aqui ele vai forçar uma redução exponencial da nossa amplitude, né, do movimento, né, da nossa resposta aqui. Plotando aquela função e analisando para os diferentes fatores de amortecimento, nós vamos obter curvas parecidas com essa daqui, tá? Com estas aqui. Então, eu comecei com a posição inicial de 4 milímetros, tá? Então, esse foi o valor que eu escolhi, ok? E iniciei também com a velocidade inicial de 0. E aí, eu simulei para os diferentes valores de fator de amortecimento. Então, para um zeta de 0,1, né, um fator de amortecimento igual a 0,1, nós temos essa resposta aqui em preto, né, essa resposta oscilatória que até os 20 segundos ela não cessou completamente a sua oscilação, né, não chegou ao zero, não foi amortecida totalmente. Para um zeta de 0,5, ela teve aqui em vermelho, tá, uma leve oscilação, e aí lá mais ou menos 8 segundos o movimento foi totalmente amortecido e ficou no zero, a posição. Para um zeta maior ainda, né, já se aproximando de 1, nós temos aqui o zeta 0,9, um fator de amortecimento igual a 0,9. Nós temos a resposta em azul, que praticamente não teve uma oscilação, né? Ela veio e já foi para a sua posição zero. Tá? Então essa aqui é a resposta para diferentes fatores de amortecimento daquele nosso sistema.